Eu sou da igreja na paz do Senhor, amém? 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 Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem desta noite, eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta no capítulo 17 de João. E eu já mencionei esse texto na igreja. Enquanto a irmã estava falando, o Espírito Santo estava falando para mim, pede para que a minha igreja não esqueça, porque essa foi a oração que o meu filho fez no momento de aflição, antes de ir para o Getsemane, onde ele foi traído, no Ribeirão de Sidrom. Amém? Então eu gostaria que você grifasse para você ver em casa várias vezes esse texto, porque ele fala. Eu creio que esse texto ele resume o que é a Bíblia. Em poucas palavras ele resume a Bíblia. Então você grife do versículo 13 até o 26. E se você puder fazer essa oração que o próprio Jesus fez todos os dias na sua vida, você faça. Porque essa oração foi um momento de aflição no qual o nosso Senhor Jesus passou, sabendo que passaria pela aflição, sabendo que seria traído, e no entanto, ele ora e roga pela humanidade. Então grife na sua Bíblia, do versículo 13 ao 26, e faça essa leitura no mínimo uma vez durante o dia, se for possível. Você vai entender toda a Bíblia. Ela resume, essa oração que Jesus, o próprio Senhor Jesus fez, resume a Bíblia. Amém? Você fez isso? Glória a Deus por isso então. Então você abre agora lá no livro de Salmos, no capítulo 24. Melhor, 124. Livro de Salmo, capítulo 124. Todos acharam? Amém. Salmo 124. Amém. Aquele que achou, em reverência à palavra do Senhor, por favor, se colocar de pé. Não que isso seja um costume, mas sim uma reverência à própria palavra do Senhor. Amém? Nós temos que respeitar essa palavra. Então, se você respeita esse Senhor, se você respeita esse Deus, coloque-se de pé diante dessa palavra. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Salmo 124. Na minha Bíblia diz assim. Tem irmãos que não acharam ainda. Salmo 124. A minha Bíblia diz assim: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Todas dizem a mesma coisa? Então vamos em alta voz. Vamos fazer com que o reino de Satanás agora, os alicerces estremeçam. Todos juntos, em alta e boa voz. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Mais uma vez bem alto. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não feche sua Bíblia, apenas feche seus olhos. Senhor amado, nós queremos, Pai, te louvar e te adorar, Senhor amado, com aquilo que nós temos de melhor, Senhor. Pai amado, nós até agora louvamos com cânticos. Te adoramos com as nossas vozes. Mas agora, Senhor, queremos te adorar com o nosso espírito, Senhor. Pai amado, nós queremos, Pai amado, na autoridade que o Senhor nos dá como filhos amados que somos, atrair a tua presença, Senhor.
atrair o teu olhar, Senhor, para este lugar nessa noite. Pai amado, nos atrevemos, Pai, a nos achegarmos na tua presença essa noite. E no atrevimento que o Senhor nos permite, que nós venhamos, Pai amado, atrair, Senhor amado, toda a atenção para este lugar. Ainda te pedimos, Senhor, há falhas em nós, sim, há, Senhor. Somos pecadores, somos. Mas o nosso espírito, Senhor amado, não peca. O nosso espírito, Senhor amado, é que te adora. O nosso espírito que está ligado contigo nesta noite. Senhor amado, perdoa os pecados da carne de cada um de nós, Senhor. Porque sabemos que o inimigo tem tentado contra nós. Mas te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fortalece-nos, Pai, cada vez mais. Pai amado, nos capacita cada vez mais a sermos mais fortes do que a nossa carne, do que as nossas vontades. Que o Teu Espírito Santo, Senhor amado, se alegre, Senhor, a estar conosco. E Pai amado, na condição, Senhor amado, de pastor que o Senhor me consagrou, Senhor, eu me atrevo a pedir, Senhor amado, que os Teus anjos desçam da onde estão agora. E venham neste lugar, Senhor. E sonde cada coração, Senhor. E não somente sondando os corações, mas também te peço, Senhor, deixa anjos na frente e ao fundo. Combatendo as astutas ciladas do inimigo contra este lugar, contra as pessoas que estão aqui, contra mim também. E te peço, Senhor, usa-me como vaso nesta noite. Senhor, abre a minha boca, Senhor, e vim falar, Senhor amado, através dela, Senhor, aquilo que o Senhor quer que a sua igreja ouça nessa noite, aquilo que o Senhor quer que eu ouça nessa noite. É isso que nós te pedimos nessa noite, na mais humilde presença, Senhor. É o que nós te pedimos e já sabemos que o Senhor está movendo agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Amados, nós vamos agora ler todo o Salmo. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantarem contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas não teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito, ó Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-nos, a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Quando eu me deparei com esse salmo, e já falou algumas vezes comigo, e o irmão José está aí, seja bem-vindo, irmão. E incrível como as coisas vêm já na direção do Espírito Santo. Porque a palavra introdutória que a irmã trouxe, e eu não havia preparado nada, tanto que a Laura, quando eu cheguei, a Laura falou: tu vai trazer a palavra? Eu não havia preparado nada, mas está na direção do Senhor. Vamos ver o que Ele vai fazer. E eu vim aqui, enquanto o pessoal orava, eu peguei minha Bíblia.
E incrível, eu não digo incrível, porque o Espírito Santo ele age da maneira que ele quer, da maneira que ele bem entende, na hora que ele bem entende e como ele bem entende. Amém. E a palavra introdutória falou da aflição do Senhor. Falou do momento de dificuldade que o nosso Senhor sentiu e ele chegou e colocou diante do próprio Pai. Ele entregou para o Pai. Ele confiou ao Pai aquele sentimento que estava moendo por dentro. A aflição que ele estava sentindo. Então nós podemos ver no finzinho do capítulo 16 que ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E muitas das vezes nós passamos por aflições no mundo. E eu não quero entrar no mérito do assunto, mas essa semana passamos por uma determinada aflição, por questões que não vem ao caso colocar aqui, mas o Senhor que está no comando, porque a função do mundo é tentar parar aqueles que servem a Deus. Amém. A função de Satanás, infelizmente ele usa aqueles que não estão realmente preparados, cheios do Espírito Santo. Não que eles queiram, mas eles não têm a percepção de que muitas vezes são usados, não porque eles querem, mas são usados, né? Para tentar parar aqueles que fazem a palavra do Senhor, fazem o id. Mas isso é bíblico, tem que acontecer, essas coisas têm que acontecerem, porque quanto mais você é perseguido, quanto mais você é colocado em situações na qual você nem sabe que está sendo colocado, maior é o teu galardão no céu. Pode o diabo tentar parar. Pode o diabo tentar parar este lugar da maneira que ele bem entender, como ele já tentou várias vezes, mas ele não vai conseguir, porque aqui reina o Espírito Santo de Deus. Quem manda neste lugar chama-se Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Satanás pode tentar se levantar quantas vezes ele quiser, mas ele não vai ganhar. Amém? Amém. Eu gostaria que o irmãozinho desligasse aqui para mim, por favor, esse ventilador. E essa palavra, nós podemos entender já no primeiro versículo. Ora, se não fosse o nosso Senhor que estivesse no comando, o que seria de nossas vidas? Se não fosse o nosso Deus Todo-Poderoso que viesse nos dirigir, o que seria de nós? Passaremos por momentos de aflições? Passaremos. E eu seria indigno de Deus se eu me recusasse a passar por eles. Porque a palavra diz que o ungido do Senhor será perseguido. Mas ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Não que nós venhamos aqui desejar mal para alguém, não. Nós não desejamos mal para ninguém. Nosso juiz chama-se Jesus Cristo. É Ele que juíza sobre toda e qualquer causa. Mas nós temos que colocar o nosso Senhor na frente. Nós podemos ver aqui, versículo 2 diz assim: não fosse o Senhor Jesus que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantarem contra nós, é a palavra que diz, eles nos teriam engolido vivos. Não é verdade? Mas
no versículo 4, o que nós podemos entender? Como é que o povo de Israel, fugindo do faraó pelo deserto, como o povo conseguiu se safar? Abriram-se as águas do Mar Vermelho. Não foi verdade? E o que aconteceu? O povo de Israel atravessou. Enquanto o último não cruzou, Deus não permitiu que as águas do mar fechassem. E aquele povo atravessou o mar. Atrás deles vinham seus perseguidores. Só que quando o último atravessou, Deus permitiu que o mar novamente fechasse. E foram engolidos aqueles que perseguiam os ungidos do Senhor. Amém? E eu, analisando esta mensagem, eu detectei 3 ocasiões que podem levar a minha vitória ou a minha derrota. Aí a importância de nós estarmos firmes no Senhor. Aí a importância de nós colocarmos tudo diante do Senhor. E assim nós o faremos. Assim nós temos feito. Pode o mundo lá fora nos olharmos com outros olhos. Pode o mundo lá fora levantar falsos testemunhos contra nós. Mas nós sabemos que o Deus que nós servimos, no qual nós colocamos tudo diante dele, é Ele que nos honra. Nós passamos por dificuldades, sim, passamos. Mas em nenhum momento Deus permitiu que nós viéssemos a perecer. Em nenhum momento Deus permitiu que nós caíssemos. Sempre Deus usou um irmão ou uma irmã, mas nos momentos difíceis nos socorresse, como aconteceu algumas vezes. E eu sei, ou eu creio, que esses irmãos ou irmãs que nos socorreram em momentos difíceis, meu e da Laura, eu tenho certeza que Deus vai retribuir em dobro para eles. Amém? Tudo aquilo que eu e você fizer em favor desse ministério, eu tenho certeza que Deus vai recompensar você em dobro. Glória a Deus. Amém? Mas faça de coração. Se não for de coração, não faça. Se for barganhando com Deus, esperando alguma coisa em troca, não faça. Porque Deus não vai botar mão. E aí então eu detectei esses 3 momentos. Eu até coloquei na minha Bíblia. O primeiro. Lembre bem, são 3 momentos que vão determinar a sua vitória, a minha vitória, ou a sua derrota, ou a minha derrota. 3. O primeiro, detectar qual o problema que nos aflige. O que está nos tirando a nossa paz? O que tem nos afligido? O que tem nos colocado em dificuldade? O que tem tentado parar a nossa obra? Nós temos que detectar esse problema. Bom, uma vez detectado, ao segundo passo. Qual seria o segundo passo? Você tem que entender assim, na sua vida profissional, pessoal, relacionamentos, eu não sei, na sua vida em particular, tem algo que te aflige? Procure primeiro detectar o que é. O que tem te afligido? O que tem te colocado à prova muitas vezes? O que tem muitas vezes te tirado da presença do Senhor? Detecta. Identifica. Segundo passo. Veja qual o tamanho disso. Analise a consequência que ele pode vir a causar. Analise que tamanho tem
esse gigante que está à sua frente? Será que ele é tão grande assim que não possa ser derrotado? Será que ele é tão grande, largo, que nós não possamos nos desviar e passar? Transpor? Derrubar? Será que ele é tão grande assim? Mas aí eu lembrei que o meu Senhor, ele disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas aí também eu lembro outro texto que Jesus disse: resistia ao diabo e ele... Mas aí eu também lembro outro texto que ele disse: jamais passarás por tribulação ou tentação que não possas suportar. E aí eu me lembro outro texto: tudo posso naquele... Então esse problema não é tão grande assim. Esse gigante não é tão grande assim. Quando Davi derrubou o gigante, qual era a proporção entre um e o outro? Hein, igreja? Um era grande demais e o outro pequeno demais. Haviam muitos guerreiros fortes ali. Estavam com medo de enfrentar aquele gigante. Não é verdade? Amém. Quantos de nós se diz forte? Quantos de nós se diz capaz? Quantos de nós se diz que tem bagagem? E muitas vezes se depara com um gigante e não quer enfrentar. Não é assim algumas vezes? Aí por algum momento nós nos esquecemos deste texto que nós lembramos aqui. E o que nós fazemos? Vamos clamar ao Senhor, não é verdade? Mas aí eu imagino a cena: o Senhor olhando para nós, permitindo determinada prova, e Ele está ali olhando para nós. E no pensamento dele, eu quero imaginar que seja assim, Ele está lembrando: te dei espírito de valentia, não de covardia. Se tu confia em mim, tu vai passar. Se tu é verdadeiramente soldado do meu exército, eu sei que tu não vai fugir. Eu sei que tu vai enfrentar. E aí muitas vezes nós estamos ali, de joelhos dobrados, pedindo para que o Senhor venha colocar a mão. Só um pouquinho. Ele não nos recrutou como soldado. Ele não nos deu uma armadura para nós vestirmos. Ele não nos colocou a arma em nossas mãos para nós enfrentar o inimigo. Amém. Por que nós temos pedido para Ele fazer uma coisa que nós podemos fazer? Você está entendendo? Você está entendendo, igreja? Nós podemos fazer. O Senhor nos recrutou. O Senhor nos vestiu com a sua armadura. O Senhor pôs em nossas mãos a arma. E muitas vezes nós não queremos ir para o bom combate, não é verdade? Mas então, voltando para a história de Davi. Muitos guerreiros estavam nessa situação. Um exército inteiro com medo de um homem. Um homem só.
Aquele exército poderia enfrentar o outro exército de igual para igual, mas no outro exército havia um homem que se destacava pelo seu tamanho. Quantas vezes na nossa vida enfrentamos probleminhas, mas quando Deus permite que um se destaque diante de nós não queremos enfrentar. Não é assim às vezes? E aí muitas vezes nos desesperamos. Não que nós não tenhamos que consultar os nossos pastores, mas muitas das vezes nós podemos passar pelo problema, enfrentar o problema e derrubá-lo, assim como fez Davi. Davi, no meio daquele exército na qual ele nem arregimentado estava para estar ali, mas ele foi lá e se colocou à disposição para enfrentar o gigante. O menor entre todos eles foi enfrentar o gigante. E com um ato apenas de coragem derrubou aquele gigante. Não é assim que nos narra a Bíblia? Por que então muitas vezes nós não queremos ser o Davi? Por que muitas vezes nós deixamos que o problema nos pare? Muitas vezes iniciamos uma determinada trajetória, um determinado caminho, e no meio do caminho paramos. Porque nós achamos que o problema é grande demais. Ou seja, o primeiro passo foi dado, detectamos que há algo à nossa frente que está tentando nos parar. Detectamos que há um problema. Há algo tentando parar a nossa trajetória. E ele está à nossa frente. Muitas vezes nos acovardamos. Não queremos enfrentá-lo porque nós detectamos que ele é grande. E por ser grande queremos parar. Não é assim? Amados, muitos vão se levantar contra você. Em algum momento, alguns vão se levantar contra você. Mas não esmoreça, não. Você é forte. Glória a Deus. Você tem um Deus que está com você. E ore para que esse Deus venha fazer com que esse gigante se coloque de joelho diante de Deus. E venha se converter também. Amém? Não basta estar apenas dentro da igreja. Nós temos que estar convertidos dentro da igreja. Então, 3 momentos que podem determinar se eu vou ser vencedor ou vou ser um derrotado. Primeiro, qual é? Qual é, amados? Enxergar, detectar. O segundo, como? Ver o tamanho dele. Nada é tão grande que eu não possa vencer. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, né, que diz o versículo, o mar vermelho era grande demais. Não era? Mas o que aconteceu com o mar vermelho? Abriu-se. E o povo passou por ali. Então, amados, nós temos que entender que temos que ter uma ação. Essa ação eu colocaria como está na palavra. Eu tenho que colocar diante de Deus. Essa ação vai me trazer um momento na qual eu vou conversar com o Senhor. Eu vou o quê? Eu vou orar. Assim como o próprio Jesus, como você viu na palavra introdutória, ele detectou que havia um problema, ele viu o tamanho do problema e ele, na ação que ele fez, foi de conversar com o Pai. E aquela aflição caiu por terra. O que aconteceu após tinha que acontecer.
Precisava acontecer. Já saindo um pouquinho do texto. Se não acontecesse, se Jesus não viesse à Terra, muitos não entendem isso. Algumas vezes alguém me perguntou, por que o Filho de Deus, por que Deus permitiu que o seu filho morresse? Ora, era necessário que fosse assim. O que morreu foi a carne, não foi o Jesus. Morreu a carne, não o Filho de Deus. Claro que a palavra diz que Deus deu o seu único filho. Mas ele deu porque o seu único filho veio até a terra. Trouxe a mensagem dele. E voltou para ele, estar com ele de novo. Assim como eu creio que nós estaremos lá com ele um dia. Amém? Precisava Jesus vir aqui e mostrar quem era verdadeiramente Deus. Quem é verdadeiramente Deus. O que Deus pode fazer. O diabo enganava o homem. E lá em João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Porém, um pouquinho mais à frente, no versículo 36, diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis? Então, tinha que acontecer. E Satanás estava achando que estava ganhando. Não. Era propósito de Deus, que o próprio Filho viesse aqui, levasse sobre si, carregasse sobre a sua carne, tudo aquilo que Satanás oferece para o homem até os dias de hoje, e levasse consigo. Para que todo aquele que crê naquele sacrifício de cruz, e honrasse aquele sacrifício feito na cruz, todos os dias sobre sua vida, teria o direito de um dia estar junto com o próprio Jesus. Amém? Se você faz isso diariamente na sua vida, glória a Deus. Se você honra aquele sacrifício feito na cruz por Jesus, glória a Deus por isso. Eu creio que quando Jesus vier aqui, Ele vai te reconhecer. Ele vai te levar contigo. Amém? Bom, falta o terceiro item. Nós vimos 2 até agora. Qual seria o terceiro? Quem pode me dizer? Eu já falei ele aqui. Se você está prestando atenção. Qual é o terceiro? Qual a terceira ação? Qual a terceira atitude que eu tenho que tomar? Qual? Enfrentar. Glória a Deus. Então eu percebo que tem algo que me aflige. Tem algo que está tentando me parar. Tirar da presença do Senhor. Segundo ato, eu vejo o tamanho dele, quem ele é, o que ele pretende, o que falta nele. E o terceiro, enfrentá-lo. Amém? Você é soldado de Cristo. Você não recebeu o espírito de covardia. O incrível é que muitos, infelizmente, se deixam levar por esse problema. E esse problema, amados, esse gigante pode ser luxúria, pode ser droga, pode ser avareza. Eu poderia passar o resto da noite enumerando. Mas é você que tem que detectar ele em você. O que é que tenta te tirar da intimidade com Deus? O que é que tenta te parar? O que é que está tentando te tirar da presença de Deus? É você que tem que detectar. É você que tem que enfrentar. Assim como fez Davi. Davi enfrentou. Não interessa o tamanho dele. Não interessa quanto ele está à sua frente, o quanto ele tem, entre aspas, poder contra ti. Se tu usar a arma certa,
tu usar a arma certa contra ele, ele não pode contra ti. Enfrenta. Mas para enfrentar, eu tenho que estar alicerçado. Eu tenho que estar vestido da armadura de Deus, que Deus me ensinou a usar. Está lá no livro de Efésios, capítulo 6. Eu tenho que vestir aquela armadura. Assim como fez Davi. Pode o inimigo tentar me parar. Pode o inimigo tentar fazer inúmeras coisas contra mim e contra ti. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tiver com aquele, e como diz a palavra, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantarem contra nós, e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas não teriam submergido, e sobre a nossa alma teriam passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a minha alma, sobre a nossa alma. Bendito ao Senhor, que não, como presa. O que é uma presa? Quem sabe o que é? Quem sabe definir o que é uma presa? Nesse sentido que está sendo colocado aqui. Quando o leão está à caça de um alimento, ele está à caça de uma presa. E quando ele não consegue pegar a presa, é porque ela escapou. Promessa de Deus para a sua vida. Ele jamais te deixará como presa para o inimigo. Amém? Ainda que o inimigo tente tentar te parar. Ainda que ele tente te caluniar. Ainda que ele tente te tirar da presença. Teu Deus não vai permitir. Amém? Salvou-se a nossa alma, como um pássaro no laço do passarinheiros. Quebrou-se o laço. Pode o inimigo tentar te envolver. Mas se tu te entregar para Deus, se tu colocar o Senhor na direção, se tu confiar para Ele e fazer a tua parte como soldado, quebrarão-se todos os laços contra ti. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Você pode dar uma olhadinha no Salmo 9, do 9 ao 10, o que diz? Diz assim, lá no versículo 9, todos acharam? Diz assim, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, nas horas de tribulação, dificuldade. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparás os que te buscam. Aí você pode ir um pouquinho mais para frente, no Salmo 16. Versículo 11 diz assim: Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. O Senhor te fará enxergar o caminho que tu tem que andar. Como trilhar esse caminho. Como caminhar neste caminho. Na presença dEle. Tu vai estar alegre. Amém? Versículo 18. No capítulo 18, melhor dizendo, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador.
o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Amém, igreja? Amém. Não aceite quando o mundo tentar parar você. Porque se você serve a Deus, se você tem intimidade com Ele, se você honra Ele todos os dias, eu te faço uma pergunta. E fique atento a essa pergunta. Como na palavra introdutória, o próprio Filho de Deus honrou até o último fôlego de vida esse Deus. O próprio Filho sofreu o que sofreu neste mundo em favor de você, de mim. Eu te faço uma pergunta. Por que razão Deus não permitiria que alguns momentos na tua vida tu não viesse passar por tribulações? Se Ele te considera como filho, Ele vai se permitir. Porque uma vez eu preguei aqui uma mensagem que Deus deixou para nós. Quem estava aqui talvez lembre. Deus permite a prova. Porque através da prova, assim como foi na vida de Jó, eu venho a cada vez mais entender que aqui é somente uma passagem. Quem dera todos entendessem isso. Quem dera todos passassem pela prova, glorificando a Deus, dando glória a Deus, assim como diz o louvor do Lázaro. Estou passando pela prova. Amados, é uma vida só. Aos olhos de Deus é rapidinho. Se Ele permitiu que o próprio Filho passasse pelas aflições, e o próprio Filho nos deixa como ensinamento: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tu pode vencer. Se o próprio Deus permite que você, claro que não na condição na qual, entenda isso, amado, não na condição, preste bem atenção, não na condição, nas mesmas condições que Ele permitiu que o Filho, Jesus amado, passasse. Mas Ele permite que tu venha passar também por momentos de tribulação na tua vida. É sinal que o quê? Que Ele te quer como filho, que Ele te ama como filho. Porque muitas vezes nós pais aqui, muitas vezes nós, não que seja prazeroso para nós ou da nossa vontade, quem não é pai ou mãe aqui, um dia vai entender, mas muitas vezes nós precisamos corrigir nossos filhos. Precisamos mostrar para eles que nem tudo é a maravilha que muitas vezes eles acham que é. Não é assim? O Pai faz a mesma coisa conosco. Não sei se você está entendendo essa palavra, mas eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Como está falando comigo. Eu acho que não é só comigo, eu acho que alguns de vocês também. Se Deus está permitindo isso, é sinal que Ele está com os seus olhos voltados para mim, para você. É sinal que Ele está ali, tendo um momento contigo. Você está entendendo? Detecta o gigante, veja o tamanho dele e enfrente-o como filho amado de Deus, sabendo que Deus está contigo, sabendo que o Senhor está ali para te proteger no momento no qual, se por algum momento tu cair, Ele vai ali te levantar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém?
firma com Ele. Embora o inimigo venha tentar te parar, agarra na mão de Deus, não larga mais. Assim como fez Jacó com o anjo. Faça como Jacó, seja o Jacó também. Não deixe o anjo ir embora sem te abençoar. Amém? Você está entendendo a mensagem? Coloque-se de pé, por favor. Eu gostaria que uma levita, um ou dois levitas, soubesse aquele louvor. Se não me engano, é Rompendo em Fé. Quem sabe tocar ele e louvar ele aqui? Não sabe? Temos aqui? Cada vez que a sua fé é aprovada, amado. Cada vez que Deus permite que você seja aprovado. Porque haverá um momento, sim, que você será aprovado. Amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos e abra os seus olhos espirituais agora. E converse com Deus aí de onde você está, ouvindo esse louvor bem baixinho, converse com Deus. Cada vez que a sua fé é provada, ó Senhor, cada vez que o Senhor tem permitido, Senhor amado, as provas, cada vez que o Senhor permite, Senhor amado, que o inimigo se levante contra nós, nós sabemos que o Senhor é que está conosco, Senhor. É o Senhor que nos fortalece, Pai. Ó Senhor.
saia do seu lugar agora, venha até aqui à frente. Continue ouvindo esse louvor. Bem baixinho. Oh Senhor.